Uma mensagem muda completamente seu humor. Um comentário fica na sua cabeça por horas, e coisas pequenas parecem enormes dentro de você. Enquanto todo mundo segue normalmente, sua mente continua sentindo. A psicologia explica que algumas pessoas processam emoções com muito mais intensidade do que aparentam por fora. E quando isso acontece, até situações simples deixam marcas profundas. O mais cansativo é que você tenta controlar, tenta não reagir tanto, tenta parecer mais racional, mais leve, mas por dentro, tudo continua acontecendo forte demais. Você percebe mudanças pequenas no comportamento das pessoas, o jeito que responderam, o tom da voz, a expressão no rosto, e mesmo quando ninguém fala nada, sua mente continua analisando. O cérebro tende a captar estímulos emocionais o tempo inteiro quando entra em estado constante de atenção. Então tudo parece ter significado. Você relembra a conversa, revisa detalhes, pensa no que talvez tenha feito errado, e enquanto os outros esquecem rápido, você continua sentindo. Não porque quer, mas porque sua mente não desliga facilmente do que afeta emocionalmente. E aos poucos, isso começa a cansar mais do que você admite. Você talvez ache que sente demais, que reage demais, ou que leva tudo para o lado emocional, mas talvez não seja tão simples assim. A psicologia explica que intensidade emocional não é necessariamente exagero. Às vezes, é percepção ampliada. O cérebro tende a permanecer mais atento quando aprende que precisa observar tudo ao redor para se sentir seguro. Então, pequenas mudanças parecem grandes, pequenos sinais parecem importantes. E o problema é que isso começa a parecer defeito. Você tenta diminuir o que sente, controlar reação, parecer menos afetado, mas, por dentro, continua absorvendo tudo do mesmo jeito. E quanto mais você tenta esconder isso, mais sozinho começa a se sentir dentro da própria mente. Algumas mentes processam estímulos emocionais de forma mais profunda. O cérebro não recebe só a informação, ele continua trabalhando nela depois, revisando, associando, tentando entender o impacto daquilo. E quando o sistema nervoso vive em estado constante de atenção emocional, ele começa a monitorar tudo automaticamente. Expressão, tom de voz, mudança de energia, silêncio, coisas que passam despercebidas para muita gente. Em você, continuam ecoando, e isso cria uma sensação difícil de desligar. Porque sua mente não reage só ao que aconteceu. Ela reage também ao que aquilo pode significar. E é aí que o desgaste começa. Você sente o momento e continua sentindo muito depois dele acabar. Isso geralmente não começa do nada. Muitas vezes, vem de ambientes onde perceber o clima emocional era importante. Você aprendia a notar humor, mudança de comportamento, tensão no ambiente. O cérebro tende a desenvolver atenção constante quando sente que precisa antecipar a reação dos outros. Então, sua mente fica treinada para perceber detalhes, mesmo quando ninguém mais percebe. O sistema nervoso reage tentando prever conflito, rejeição, afastamento, e isso cria um estado emocional contínuo de vigilância. Você sente antes, pensa antes, absorve antes. Só que depois de muito tempo, isso deixa de parecer adaptação e começa a parecer quem você é, como se intensidade emocional fosse sua personalidade, quando talvez tenha começado como proteção. E é aqui que o peso começa a aparecer. Porque sentir tudo intensamente cansa. Você tenta parecer normal por fora, mas por dentro está processando muito mais coisa do que as pessoas imaginam. O cérebro continua revisando situações, interpretando sinais, tentando entender emoções que ninguém percebeu. E isso consome energia o tempo inteiro. Então surge um tipo de exaustão difícil de explicar. Você se controla demais, pensa demais antes de responder. Demora para esquecer certas coisas. E aos poucos, até momentos simples começam a ficar emocionalmente pesados. O sistema nervoso reage como se estivesse sempre preparado para alguma mudança no ambiente. E quando isso acontece por muito tempo, relaxar começa a parecer impossível. E o mais estranho é que sentir tanto também te protege. Perceber detalhes ajuda você a antecipar comportamento, evitar conflito, sentir quando algo está errado antes mesmo de acontecer. O sistema nervoso reage mantendo você emocionalmente atento, porque isso parece mais seguro, mesmo quando desgasta. Então, você continua observando tudo, interpretando o silêncio, tentando entender o que os outros sentiram, mesmo quando ninguém falou nada. Não porque quer sofrer,
mas porque sua mente aprendeu que prestar atenção em tudo reduz risco emocional. E isso cria um conflito silencioso. Você quer descansar, mas sente que não pode baixar totalmente a guarda. Como se relaxar significasse deixar passar algo importante. Percebe como sua mente dificilmente deixa as coisas passarem rápido? Uma conversa continua ecoando, uma mudança de comportamento vira análise, e até um silêncio diferente parece carregar significado. O cérebro tende a continuar processando experiências emocionais quando se acostuma a viver em estado de atenção constante. Então, você não sente só o momento, você prolonga ele internamente. E talvez seja por isso que certas coisas te afetam por tanto tempo. Enquanto os outros esquecem, sua mente continua tentando entender. O que aconteceu? O que mudou? O que aquilo queria dizer? E tem um detalhe importante aqui. Você quase nunca percebe o quanto está emocionalmente cansado, porque já se acostumou a funcionar assim. E talvez o mais difícil de perceber é que você começou a acreditar que sentir muito é um problema, que deveria ser mais frio, mais racional, menos afetado pelas coisas. Mas o cérebro tende a transformar adaptações emocionais em identidade. Então você para de questionar o padrão e começa a questionar quem você é. Só que existe uma diferença importante aqui, entre sentir demais e viver emocionalmente em estado de alerta. Porque talvez o problema não seja a intensidade emocional. Talvez seja o fato de que sua mente nunca aprendeu a se sentir realmente segura. E quando isso acontece, até emoções pequenas parecem grandes demais. Então, a pergunta muda. Você sente tudo de forma intensa porque é sensível demais? Ou porque seu corpo passou tempo demais tentando prever o que podia machucar você? E se você observar com mais atenção, talvez perceba que sua mente quase nunca relaxa emocionalmente. Ela continua lendo sinais, interpretando detalhes, tentando entender mudanças sutis o tempo inteiro, mesmo quando nada aconteceu. O sistema nervoso reage mantendo você emocionalmente atento, porque isso virou uma forma de proteção. E talvez seja por isso que sentir tudo parece tão intenso. Não porque exista algo errado com você, mas porque seu corpo aprendeu a sobreviver percebendo tudo ao redor. E aí a pergunta muda completamente. Você realmente sente demais? Ou só vive há tempo demais em estado emocional de alerta? Porque talvez o problema nunca tenha sido sua intensidade. Talvez seja o fato de que você nunca teve espaço suficiente para se sentir seguro dentro das próprias emoções. No próximo vídeo, a gente entra exatamente nisso.